Hoje nós vamos comentar sobre um assunto que está à tona e acredito muito que você já esteja por dentro do que de fato está acontecendo, mas como teve mais uma movimentação, gostaria de vir aqui trazer mais essa nova atualidade para você. Lembrando, mais uma vez, que se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu comentário se você gostar do conteúdo e no final do vídeo, se você gostar, não deixe de curtir, isso ajuda para que o YouTube possa propagar mais os nossos vídeos. E, logicamente, o seu comentário é de extrema relevância para que nós possamos trazer mais conteúdos novos e atualizados. Segue comigo. Nos últimos dias, a gente tem presenciado algumas questões importantes que envolvem principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma das coisas que, de fato, são relevantes para cada um de nós, porque isso movimenta a economia, movimenta os laços políticos do nosso país e decifra o nosso futuro. Por conta disso, eu quero trazer aqui à tona, porque volta e meia isso tem estado, no centro da questão e tem retornado para os debates jurídicos para que nós possamos, de fato, conseguir reverter algumas situações, converter e saber, de fato, como que nós precisamos lidar com essas determinadas situações. Quando nós se deparamos com essa questão política envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente entende que não só a política está sendo envolvida, assim como também a questão jurídica. O ministro Alexandre de Moraes determinou algumas medidas cautelares ao ex-presidente e aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Lembrando que nossa fala é totalmente imparcial e eu entendo, que por vezes você vai achar que eu estou defendendo um lado ou outro por hora, mas na verdade eu estou debatendo política. Assim como todos merecem ampla defesa, merecem o devido processo legal, eu quero aqui comentar sobre esse caso que tem repercutido nas redes sociais, que tem repercutido nas redes de televisão e aonde nós sintonizamos. Essas medidas cautelares impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, agora, têm tomado uma repercussão muito grande. A partir do momento em que ele converteu algumas medidas cautelares como uma prisão domiciliar. Então, já acompanha comigo aqui. O artigo 319 do Código de Processo Penal, assim como já citei em alguns vídeos anteriores, quero novamente citar ele, que vai dizer assim, são medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 9º, monitoração eletrônica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é importante nós entendermos que esses laços eles estão, até o momento, sendo pautados pela Constituição Federal, pela jurisdição, pelo Código de Processo. E quando a gente se depara com o artigo 319 do Código de Processo Penal, o inciso 9, a gente se depara com uma questão constitucional, que é o que está acontecendo, a prisão domiciliar imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. E o monitoramento, consequência dessa prisão domiciliar, foi a tornozeleira eletrônica. Até aí, tudo bem, tudo tranquilo. Mas isso, para algumas pessoas, não é tranquilo e eu entendo essa questão. É importante entendermos que a política, ela nos traz debates mais acalorados e nós precisamos entender que esses debates, por hora, eles não nos levam a algum lugar quando nós temos algo no nosso interior para ofender alguém através das nossas opiniões políticas. É importante que a gente converse sobre questões políticas, sim. É importante que a gente discuta opiniões, mas é importante que a gente faça o outro pensar, o outro raciocinar, o outro, por vezes, mudar o seu posicionamento, o seu ponto político, o seu ponto de partida. Certamente que todos nós temos uma digital, ou seja, nós somos seres únicos. Certamente nós temos um modo de pensar, nós temos os nossos valores, também aquilo que nós acreditamos. Mas por que não, por meio de uma opinião, nós não podemos se debruçar em cima dela? E se ela fizer sentido, por que não aderir a essa opinião? Porque nós precisamos permanecer com a nossa mente centrada em alguns determinados locais, simplesmente nós podemos desviar um pouco a nossa estrada, o nosso caminho, para poder explorar novos horizontes. Logicamente, repito, horizontes esses que se fizer sentido para você. E nessa situação atual, essa situação que tem gerado alguns debates intensos, eu quero entender com você algumas questões que estão acontecendo, porque o STF, por meio do ministro Alexandre de Moraes, ele determinou, poucos dias, na quarta-feira, no dia 20 de agosto, que a defesa de Bolsonaro se explique sobre algumas violações, que, segundo o ministro, o ex-presidente Jair Bolsonaro acometeu. E essa defesa teve um prazo. E nós vamos ver aqui, STF aciona a PGR, que tem 48 horas para avaliar justificativas da defesa de Bolsonaro. Bolsonaro é réu no Supremo por tentativa de golpe e cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto. A Procuradoria-Geral da República tem até amanhã de quarta-feira, dia 27, para se manifestar sobre a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O prazo foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, STF, que encaminhou nesta segunda-feira as explicações apresentadas pelos advogados do ex-mandatário. As manifestações da defesa respondem às cobranças feitas pelo ministro, que questionou o descumprimento de medidas cautelares. Quais medidas são essas? Suposto planejamento de fuga do país e a reiteração de condutas ilícitas. Então, nós precisamos entender aqui que o que está em jogo
são algumas coisas importantes. Aí a defesa, quando o ministro Alexandre de Moraes cobra essa defesa, a defesa de Bolsonaro, ela, em resposta, afirma que não houve nenhum descumprimento de medidas cautelares, né? E os advogados, eles criticaram o relatório da Polícia Federal, alegando indícios vazios. E aí, quando nós se deparamos com algo do tipo, né? Nós se deparamos também, nós entendemos também que aqui outro ponto de investigação, segundo a notícia, é o rascunho de um pedido de asilo político à Argentina encontrado no celular de Bolsonaro. Vamos lembrar que esse documento que foi encontrado em fevereiro de 2024. Acompanhe aqui comigo para que vocês possam entender o que a defesa de Bolsonaro alega em resposta ao STF. A defesa de Jair Bolsonaro negou nesta sexta-feira que o ex-presidente tenha violado as restrições que foram impostas a ele e acusou as autoridades brasileiras de criarem uma peça política. Lembrando que Bolsonaro ele é réu em um processo que deve começar por suposta tentativa de golpe de Estado. Por essa forma, Bolsonaro ele teve a prisão domiciliar decretada em relação a isso. A prisão ela aconteceu em face de um dia, né, onde um vídeo exposto por Bolsonaro foi exibido numa manifestação de apoio ao próprio ex-presidente. Quando nós se deparamos com isso, nós vemos o ministro Alexandre de Moraes tendo oportunidades que, de fato, né, mostram a violação de medidas cautelares pelo próprio STF. Daí, dessa forma, dessas medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal, e agora o prazo corrido de 48 horas já está na mão da Procuradoria-Geral da República. Olha, observa só comigo aqui o artigo 127 da Constituição Federal. O Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ou seja, está sendo aqui aparato pela Constituição Federal, essas 48 horas estando na mão da Procuradoria-Geral da República, aparato pela Constituição Federal, aonde, de fato, esse prazo, né, de 48 horas, como nós observamos na matéria. Diante, né, desses fatos narrados, a defesa ela apresenta, né, uma manifestação negando, né, tipo de violação cautelar. Observa comigo, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta sexta-feira, 22 de agosto, uma manifestação ao STF sobre o suposto descumprimento de medidas cautelares e o risco de fuga, apontados pelo ministro Alexandre de Moraes e pela PF, Polícia Federal. O prazo de 48 horas para a resposta havia sido fixado na quarta-feira. No documento, os advogados negam que Bolsonaro tenha descumprido a ordem de não usar as redes sociais e afirmam que rascunho de pedido de asilo político na Argentina não constitui indício de fuga. Eles também sustentam que o ex-presidente nunca esteve proibido de usar o WhatsApp, alegando que o aplicativo não se enquadra como rede social. É importante aqui nós entendermos que a defesa de Bolsonaro ela faz uma alegação importante que é válida. E aí, quando nós se deparamos com isso, nós entendemos que essas medidas cautelares elas falam sobre o descumprimento do uso das redes sociais e também sobre o pedido de asilo político. E a defesa de Bolsonaro aqui, ela vai fazer uma alegação que o ex-presidente Jair Bolsonaro, diz assim, ó, a notícia, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro argumenta, no entanto, que a carta foi enviada a ele como uma sugestão, mas que em nenhum momento ele cogitou fugir do país para escapar do processo. Os advogados citam o fato de que o documento foi enviado há mais de um ano, em fevereiro de 2024, e que desde então Bolsonaro cumpriu todas as obrigações impostas pela justiça. O que a defesa está alegando aqui é que, a partir do momento em que as medidas cautelares foram impostas, o ex-presidente tem obedecido essas medidas. E esse fato, né, dessa sugestão, segundo a defesa, foi enviado em 2024, onde as medidas ainda cautelares não estavam impostas ao ex-presidente. Então aqui a defesa faz uma apresentação onde, de fato, há argumentos principais de uma desmoralização da política, segundo a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. É importante destacar aqui que essas respostas diretas ao ministro Alexandre de Moraes, elas foram publicadas, né, na íntegra, para que todos pudessem ter acesso, para que agora a PGR, dado, né, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenha 48 horas para analisar e verificar se de fato vai acatar a resposta e verificar se houve indício de violação ou não, né? E é importante a gente entender que a Constituição Federal fala que a PGR precisa fazer essa investigação responsável de acusações que envolvem processos criminais. Então, até o momento, o processo rola certeiramente. Mas algo que nos chama atenção, e que eu quero aqui conversar um pouquinho com vocês, é sobre o início da nossa manchete. Bolsonaro pode ser preso? O que acontece após defesa responder a questionamento de Moraes? Aqui, então, existe uma pergunta, que é, Bolsonaro ele pode ser preso a partir desse momento? Nós não temos conclusões finais e concretas sobre o fato em si, mas nós temos que pontuar aqui que esse campo jurídico ele é amplo e ele atinge especialmente um cenário eleitoral, onde decisões daqui para frente vão definir um rumo gigantesco do nosso país. Só para vocês terem ideia, acompanhem só comigo aqui essa notícia. 1.200 milionários devem sair do Brasil em 2025, diz relatório. Dados são do relatório de migração de riqueza privada de 2025.
Essa matéria é do dia 25 de junho de 2025. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Aqui está sendo abordado um cenário muito amplo, onde pessoas, empresários e milionários de dentro do nosso país estão vendo efeitos e os milionários eles estão sentindo esses impactos. E de certa forma aqui está causando rumores. Todo esse processo, ele além de uma repercussão política, ele interfere a economia do nosso país. Interfere muitas vezes no bolso do brasileiro, sobre investimentos que estrangeiros fazem no Brasil, sobre milionários do Brasil, se eles vão decidir ficar no Brasil ou não, porque é uma questão econômica também que está envolvida. E agora, a decisão final do Supremo Tribunal Federal, ela pode gerar repercussão, né, na relação do âmbito do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Porque esses três poderes, eles são independentes entre si. Eles têm a sua independência. Portanto, o Executivo e o Legislativo, ele tem uma função política. Agora, o Judiciário, ele trata sobre temas que o Legislativo, por vezes, ele não se posiciona. Se o Legislativo ele não se posiciona, ou ele faltou em algum âmbito, o Judiciário ele vai decidir sobre uma questão importante que envolve o nosso país. É importante sempre aqui agora o Judiciário tomar cuidado para ele não tomar partido. Porque as pessoas, os juristas, vão começar a observar o Judiciário de maneira diferente. Porque o Judiciário ele não pode se envolver, propriamente dito, com a política. Ele é um poder independente. Agora o Judiciário precisa mostrar que a atenção institucional é um dos pontos centrais desse debate. E cada decisão daqui para frente vai ser de suma importância, principalmente para as questões judiciais. Então aqui nós estamos diante de um momento delicadíssimo, né, em que o direito, a política e as instituições elas estão envolvidas. E as próximas decisões agora do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral vão traçar rumos que são importantíssimos para o nosso país, para que esse processo ele possa de fato ser célere, né, ser objetivo e que as pessoas de fato consigam entender. Quero aqui fazer uma lembrança, né, que é sobre o artigo do Código de Processo Penal, o artigo 312, que vai dizer assim: a prisão preventiva poderá ser decretada como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O que eu quero aqui abrir um parênteses é fazer você entender que hoje o que existe é uma medida cautelar, né, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a utilização de monitoramento, né, eletrônico por meio de tornozeleira, né? E por conta disso, dependendo, né, do que a PGR achar, né, ela pode decretar a prisão preventiva, né, do ex-presidente, se assim aquilo ali que a gente leu, né, for do entendimento da Procuradoria-Geral da República. Se estiver dentro, a prisão preventiva pode ser decretada. E aí aquilo que nós lemos, né, lá na notícia, que é: Bolsonaro pode ser preso? Não sabemos. Isso é uma questão que envolve um entendimento jurídico. E, logicamente, que a ampla defesa e o devido processo legal, eles precisam estar sendo seguidos aqui. E a questão que fica é até que ponto essas medidas judiciais elas podem interferir, né, o âmbito político. Quero que você comente aqui embaixo o que você acha sobre essa decisão. Quero que você reflita sobre essas questões e comente aqui embaixo o que você acha sobre essas questões que estão acontecendo no nosso país. Quais são os rumos que podem acontecer? Lembrando, seja respeitoso. O processo de debate, conversas, é sadio e democrático. A gente precisa entender isso e, né, o objetivo do nosso canal é isso mesmo. Que a gente consiga ter uma democracia. Todos possam falar, mas ser respeitoso é um princípio que nós devemos ter, sabe? Nós temos que saber usar a nossa liberdade de expressão. Então, eu quero que você deixe aqui embaixo, nos comentários, a sua opinião. Se você acredita que há violação, né, nessas medidas cautelares impostas pelo ministro, se trata de um processo político ou não, se o que está acontecendo está sendo justo, se está sendo injusto. Mais uma vez, repito, estou sendo totalmente imparcial, estou levantando questões importantes, jurídicas, e se os processos eles estão de acordo com a legalidade. E, mais uma vez, te convido, não deixe de curtir, comentar, se inscrever e ativar todas as notificações. Se achou o vídeo pertinente, compartilhe com mais pessoas.